Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que você estiver assistindo. Hoje damos início ao ciclo de encontros virtuais chamado Passeios pelo Maravilhoso, Literatura e Outras Artes, vinculado ao grupo de pesquisa Narrativas Maravilhosas, Míticas ou Populares, da Oralidade à Literatura. Este primeiro encontro será conduzido pela professora doutora Maria Celeste Tomazelo Ramos, livre-docente em literatura italiana pela Universidade Estadual Paulista e docente aposentada, prestando serviço voluntário junto ao programa de pós-graduação em letras e ao Departamento de Letras Modernas da Unesp de São José do Rio Preto. A professora Celeste tem experiência na área de letras e estudos literários e atua principalmente nas seguintes linhas: intertextualidade, literatura comparada, mitologia, conto maravilhoso e estudos literários. E pelo professor mestre João Pedro Fernandes Gomes. O professor João Pedro foi bolsista CNPq do programa de pós-graduação em letras da Unesp, campus de São José do Rio Preto, e ali ele desenvolveu pesquisa em nível de mestrado intitulada A Construção Intertextual de Mulher Maravilha, o Mítico, o Maravilhoso e o Super-Heróico. Nesse momento, então, eu passo a palavra à professora Celeste e ao professor João, que falarão a respeito das intersecções entre os gêneros mito, conto maravilhoso e superaventura. Muito obrigada, Guilherme. Boa tarde a vocês, Guilherme, João. Vamos, então, fazer o nosso primeiro bate-papo, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar a respeito da intersecção entre os quadrinhos, né, da Mulher Maravilha e o mito das Amazonas. Então, eu vou utilizar aqui com vocês esses slides que eu estou compartilhando nesse momento. E se trata de uma pesquisa que foi realizada pelo João, né, o João Pedro Fernandes Gomes, orientada por mim, em nível de mestrado. Então, ao final, nós vamos dar as indicações da dissertação. E nós também fizemos em conjunto um artigo a respeito da relação entre a Mulher Maravilha e um conto maravilhoso em específico, que é a Pequena Sereia. Então, a gente vai falar rapidamente aqui para vocês, né, que nós trabalhamos com essa ideia do mito e do conto maravilhoso, intersecção com as histórias em quadrinho, baseado nas considerações da autora Marinho, na obra Poética do Maravilhoso, na qual ela abre o leque para a gente poder entender essas histórias maravilhosas, né? Então, o que é o maravilhoso e o que ele vai abranger, não só na literatura, mas também em outras artes, né? A pesquisa de mestrado do João, orientada por mim, ela foi feita com o corpus, né, que são as histórias, a história em quadrinhos realizada, criada nos Estados Unidos, né, da Mulher Maravilha, Year One, e ano 1, né, Mulher Maravilha, ano 1, por essa editora, a DC Comics, né, com o selo que vocês estão vendo aí na exibição, né? E exatamente nesse período, o que ele trabalhou foi no período da publicação entre 2016 e 2017, né, com os roteiros, né, do Greg Rucka, a arte do Nicole Scott, as cores do Rômulo Fajardo Jr. e letras da George Wine. Então, nós trabalhamos também um pouco no artigo, né, em conjunto, essa relação da Mulher Maravilha, da história em quadrinhos, com o conto maravilhoso. Mas, evidentemente, nos quadrinhos da Mulher Maravilha, desde a criação, da primeira criação, lá na década de 1940, já existia a relação, né, na origem, com o mito de Ártemis e das Amazonas, né? Ártemis, por quê? Ártemis é o nome da deusa grega, né, que é a deusa da caça, né, a deusa guerreira, a deusa da caça, em grego, ou Diana, né, para os romanos. Então, é um mito romano também, uma deusa, né, romana. O nome romano dela é Diana. Então, os seus símbolos eram a lua, o cipreste e a corça, né? Ela era filha de Zeus, na mitologia, e Leto, né, da origem entre esse casal, né, do deus Zeus, que é o deus dos deuses, e era a deusa virgem da lua e da caça. Habitava esses lugares selvagens, intocados pelo homem,
onde ela praticava suas atribuições como caçadora, né? Então, por isso ela é sempre representada, tanto na poesia quanto na pintura, na escultura, com o arco e a flecha, porque ela era uma deusa guerreira, caçadora, né? Que guerreava. E nos mitos, ela pune os invasores, né? Que profanam a floresta, esse local sagrado no qual ela habitava, né? Então, todos os que invadiam a floresta, ela punia para proteger os habitantes, né, dos caçadores, dos forasteiros. Por isso, era uma divindade considerada ecológica, protetora, não só desses habitantes, mas também de um grupo de habitantes mitológicos, que é o grupo das Amazonas, né, que inclusive deram o nome, inspiraram o nome da floresta amazônica brasileira, que é exatamente o que nos interessa. O mito das Amazonas, que está registrado na literatura em diversas obras, entre elas em obras do Ésquilo, né? É um mito que descreve um grupo de guerreiras, né? O Ésquilo, por exemplo, ele vai descrevê-las como guerreiras que odiavam os homens, né? Então eram mulheres que viviam da caça, da pesca, que lutavam também, né? Um povo formado só por mulheres, todas elas guerreiras, e pelos mitos, né, que as incluem, elas moravam próximas a uma região chamada Cáucaso, que é uma região geográfica conhecida, uma cadeia de montanhas que divide a Europa da Ásia, né? E é interessante que o mito ficou tão famoso que acabou cunhando, inclusive, o substantivo que nomeia a mulher que anda a cavalo, né, que monta cavalo e anda a cavalo. É o feminino de cavaleiro, amazona. No mito das Amazonas, elas habitavam algumas cidades, e a cidade principal era Temixira, né, que aparece várias vezes nos mitos. E foi sempre uma grande inspiração para muitos artistas, principalmente na pintura e na escultura, né? Na literatura, elas são citadas como personagens que acabam participando de mitos maiores, como, por exemplo, os 12 Trabalhos de Hércules. A gente tem um dos trabalhos de Hércules que acontece no espaço das Amazonas. O Hércules, ele é obrigado a ir buscar o cinturão da chefe das Amazonas, né, que é a Hipólita. É um dos trabalhos que ele acaba realizando, né? E tem também o mito dos argonautas, né? Os argonautas chefiados por Jasão também têm uma tarefa a realizar na terra das Amazonas. Então, elas são mais conhecidas por esses dois mitos, né? A participação delas. E eram guerreiras exímias, né? Que em algumas histórias se diz que elas amputavam, né? Tiravam o seio esquerdo para poder manejar melhor o arco e a flecha, para serem mais rápidas, né? E foram inspiração para a história em quadrinho, com certeza, porque desde o nome, né? O nome da protagonista, da Mulher Maravilha, é Diana, então uma referência direta com o nome romano da deusa da caça, né? Além disso, a Diana, ela tem um cinturão, né? Na caracterização dela, na imagem da história em quadrinhos, o cinturão que segura as armas, né, o cinto da verdade. Então, tem o cinturão, a formação guerreira dela, né, a vida dela nessa comunidade de mulheres, né, amazonas, a mãe, que é a cria do Barra, né, e que a transforma nessa guerreira junto com outras guerreiras também. E principalmente pelo fato da cidade de origem dela ser a cidade de Temixira, igualzinho, né? A gente pode ver no mito, ok? Aí, então, eu passo a palavra ao João, que vai continuar a partir daqui, falando a respeito da presença do maravilhoso. Ok, obrigado, professora. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei, boa madrugada a todos. Como é bom estar aqui, fico muito feliz de estar com vocês, especialmente falando sobre mito maravilhoso, um pouco sobre a pesquisa de mestrado, que se desenvolveu tanto com a professora Celeste, a ajuda dos colegas, né, do nosso grupo de pesquisa, e é muito legal estar aqui trazendo um pouco dos resultados disso pela dissertação e também pelo nosso artigo, né? E é legal especialmente porque, falando um pouquinho sobre o maravilhoso, era uma presença que eu não pensava muito, tá, nesse corpus, né? Eu cheguei com a proposta de trabalhar o mito, que é um pouco mais óbvio, porque ele traz, como a professora Celeste apontou, por meio dos nomes, das personagens, pelas próprias personagens, os deuses gregos aparecem
nessas histórias. Então é uma relação um pouco mais clara. E quando a gente iniciou a disciplina de vertentes do conto maravilhoso, eu falei, poxa, como eu vou fazer um trabalho final para essa disciplina, sendo que eu não vejo maravilhoso aqui? Mas ele estava lá, e foi muito legal perceber como ele estava de uma forma muito forte, que eu não via a princípio, né? Então, a ideia de trabalhar o Maravilhoso com esse corpus partiu, na verdade, de uma entrevista com o roteirista do filme que falou de uma inspiração para ele escrever esse roteiro, que foi o Conto da Pequena Sereia. Investigando um pouco mais, eu descobri que tinha alguns outros traços na própria história das histórias em quadrinhos da Mulher Maravilha, em que ela era comparada a uma personagem dos contos, a uma princesa, por características que ela tem, tanto de personalidade quanto de aparência também, e foi a partir daí que eu tracei essas convergências iniciais. Pode passar, professora, por favor. Bom, então, a princípio, o que eu acho interessante discutir é que tanto Mulher Maravilha quanto A Pequena Sereia, do Hans Christian Andersen, eles têm uma característica artística. Então é diferente do que a gente pensa quando pensa em conto de fadas tradicional, aquele conto que é coletado da oralidade. E a Voloboev fala muito bem sobre isso quando ela aponta essa diferença. Então a gente tem os contos que são coletados da oralidade e também os contos que têm esse traço artístico. Como assim? Olha aqui o que ela diz sobre as características deles. Esses contos buscam a originalidade na abordagem e profundidade do tema, na elaboração do estilo, na variedade de conteúdo, etc. Eles trazem um sentido alegórico, uma complexidade psicológica dos personagens e da presença de indicadores de época e lugar, além da maior profusão de detalhes. Então, quando o conto de fadas ele passa para o âmbito artístico, da elaboração artística, desse âmbito do engenho, a gente vê que essas histórias se tornam mais complexas, tá? Nem por isso menos maravilhosas. É claro que quando a gente pensa em contos de fadas, a gente pensa a oralidade, os irmãos Grimm coletando, né, os folcloristas pegando ali nas comunidades, nos vilarejos. Mas o conto de fadas artístico não deixa de ser um conto de fadas também, e não deixa de atestar a presença do maravilhoso. Então é desse tipo de conto que a gente está falando. Então, um conto que é mais elaborado, que traz especialmente nas suas personagens características muito mais elaboradas do que aquelas que a gente espera de personagens como o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, né, que a gente não acessa tão bem os pensamentos dessa personagem. Então, a Coelho foi um dos pontos iniciais para traçar esse paralelo, quando ela fala sobre quem é o herói ou heroína do conto, quem é esse protagonista de quem a gente está falando. As características que ela aponta são as seguintes: ele possui uma jornada centrada na luta do eu, empenhado em sua realização interior profunda, e expressa os obstáculos ou provas que precisam ser vencidas, né? Essa história, no caso, como um verdadeiro ritual iniciático para que o herói alcance sua autorrealização existencial. Então, o Conto de Fadas, apesar de ele não ter, a princípio, né, uma elaboração muito grande para a personagem protagonista, como eu falei da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, ele sempre vai ter esse traço de uma jornada em que o personagem no final vai ter algo que ele não tinha antes, ou vai concretizar uma. Vai, Coelho diz que isso está sempre relacionado ao casamento, né? Mas não necessariamente ao casamento literal, mas um amadurecimento da personagem. Algo que acontece no final, uma jornada por qual essa personagem passa. Isso acontece muito em Mulher Maravilha. E acontece também em Pequena Sereia. Então foi um traço inicial, e a gente partiu, eu e a professora Celeste, dessas características para elaborar alguns pontos paralelos entre os gêneros, conto de fadas e superaventura, para depois analisar o específico. Tá? Então, a personagem foi uma delas, a primeira. E também a gente encontrou o quê? A ética maniqueísta, que está muito presente quando a gente fala nos opostos. Que opostos? O bem e o mal, o belo e o feio. Né? Essas narrativas, tanto a narrativa maravilhosa dos contos de fadas quanto dos super-heróis, trabalham muito com os opostos. Né? Nos contos é muito fácil de perceber isso, quando a gente percebe que as personagens, geralmente as princesas, as protagonistas, são bem inocentes, né, puras, injustiçadas. Já as vilãs, né, trazem já características muito maléficas, muito claras, uma distinção muito clara, é muito preto e branco. No gênero dos super-heróis também, a gente pode ver isso especialmente nas representações imagéticas dessas personagens. Então a gente pega aqui a Mulher Maravilha e o Deus da Guerra, Ares. Fica muito claro, né, a distinção entre o pequeno e o grande. O trabalho com as cores também, que é uma característica que vem um pouco da Disney, se a gente parar de pensar o roxo, o verde, que são associados sempre ao mal, e as cores primárias na Mulher Maravilha, nessa imagem, associadas ao bem. Há um jogo de opostos muito grande. Pode passar, professora, por favor.
E aqui também fica muito claro nessa imagem a associação do corpus com o maravilhoso. A gente vê que tem uma princesa cavalgando um cavalo branco. São coisas que estão nesse imagético, nesse arcabouço de histórias maravilhosas e são apresentadas aqui. Uma coisa interessante também, se a gente parar para pensar nesse maniqueísmo, é como há uma oposição na segunda página com essa questão da árvore, né, e o cenário que fica escuro atrás dessa árvore, e a princesa na frente, né? Uma mulher numa árvore que tem uma serpente. Olha, isso lembra algo. Lembra o quê? A mitologia hebraico-cristã traz também um maniqueísmo muito forte, tá? Então, não só uma coisa que a gente percebeu durante a pesquisa é que não só o maniqueísmo está relacionado aos contos de fadas, mas também às mitologias, nem só a mitologia greco-romana, mas as mitologias como um todo, que, por serem mitológicas, né, por fazerem parte desse arcabouço de histórias míticas que a humanidade compartilha, elas são muito similares em alguns pontos também. E uma coisa muito peculiar é que, mesmo esse. Ai, perdão, professora, se puder voltar só um pouquinho aqui. Vou ter. Tem uma imagem ali no cantinho superior direito, que é uma ilustração de A Pequena Sereia. Então a gente para pensar sempre nos contos de fadas como muito maniqueístas, muito bem e mal. Mas, na verdade, Mulher Maravilha, nesse caso, é ainda mais maniqueísta do que o conto. Porque no conto, a Bruxa do Mar, né, que a Disney chamou de Úrsula, ela tá ali não como uma personagem totalmente má. Na verdade, ela tá como uma personagem que quase poderia ser associada a uma auxiliar mágica. Ela tá ali para fazer uma troca. Né? Me dá sua voz, te dou pernas. E é isso, ela não aparece mais no conto, ela só aparece nesse momento, na verdade. Então é muito interessante pensar que a gente tem essa associação da Mulher Maravilha com o mítico, essa coisa da cobra, do sangue, a cobra que faz mal, a personagem inocente no cavalo branco, sendo que no conto, que a gente pensa que é um pouquinho mais tradicional, ele não é tão maniqueísta assim. O que é uma coisa interessante, porque se a gente parar para pensar nesse aspecto artístico do conto, a gente mostra quantas possibilidades e números existem nesse trabalho com o maniqueísmo e desses arquétipos, esses motivos que aparecem no conto. Pode passar a terceira, por favor. E uma outra característica que a gente associou, tanto como presente na Superaventura como nos contos de fadas, é a moral ingênua, que é um conceito do André Joly. Ele fala o quê? Que quando a gente está lendo um conto de fadas, a gente não segue a nossa moral tradicional, a moral empírica, a moral do mundo racional. Na verdade, a gente segue um juízo sentimental. Então, quando você vê uma personagem que ela é injustiçada de alguma forma, você torce muito para que essa personagem ganhe algo e que quem causa essa injustiça seja punido, certo? Então, a gente não opera de uma forma como a justiça operaria no nosso mundo. A gente pensa com um desejo passional de ver essa personagem recebendo a justiça, certo? É por isso que tem muitas personagens que começam pobres e terminam extremamente ricas no final, e em contrapartida, alguns vilões que mesmo não fazendo um mal tão grande assim, acabam mortos, acabam mutilados. Isso é muito comum nos contos de fadas. E a gente viu como presente também nos quadrinhos. Por quê? Quando você lê uma história em quadrinho ou vê um filme de super-herói, você pensa, por exemplo, Batman e Coringa. Né? A gente pensa essas figuras que são muito maniqueístas, a gente tem do lado um caos e a justiça do outro, e a gente quer ver o Batman batendo no Coringa. Certo? A gente quer ver essa justiça sendo feita. A gente não quer pensar que existe polícia nesse mundo, porque os super-heróis eles são muito pautados no nosso mundo real. A gente quer ver só pancadaria, quer ver a justiça sendo feita, com base nesse desejo passional. Então está presente nesses dois gêneros de histórias. E na Mulher Maravilha está presente também, por exemplo, quando ela tem essa batalha contra a Medusa, que acaba decapitada, né, pela Mulher Maravilha de uma forma extremamente sangrenta, muito violenta, né? E se a gente parar para pensar, poxa, por que isso está acontecendo? Porque a gente segue esse desejo passional, é um momento muito catártico. Mesmo a Medusa não sendo uma personagem tão vilanesca assim, se a gente voltar na mitologia, em que o crime dela foi ser, como a gente nomearia hoje, ser estuprada pelo deus do mar, Poseidon, num templo de Atena, que a pune, né, ela não fez algo tão grande assim, mas dentro dessa história, que é da perspectiva da Mulher Maravilha, a gente quer ver essa personagem sendo punida por ser uma vilã, certo? Desejo passional. Jolei. Professora, por favor. E aí a gente passa para análise de alguns trechos específicos do conto com a história em quadrinhos. Eu trouxe dois para a gente comparar, e o primeiro deles é a grande carência, né, em que a personagem da Pequena Sereia, ela expressa uma grande carência, que é de sair do mar e conhecer esse mundo humano, que é representado pelo príncipe, certo?
Então a gente tem um trechinho muito interessante que ela fala, ela é muito caracterizada por adjetivos, né? Curiosa, quieta e pensativa. Ela se postava em muitas noites junto à janela aberta, escutava através das águas azul escuras, onde peixes, parararará. A gente vê aqui, olha só, essa maestria artística, né? Uma descrição muito vívida que atribui características a essa personagem, que é curiosa, quieta, pensativa, que deseja por algo, que é expresso ali no segundo trechinho, que ela fala: aquelas pessoas nem sonhavam que sob eles havia uma linda pequena sereia estendendo os braços brancos para a quilha do barco, desejando ser humano. Certo? Então é uma carência muito bem expressa dentro do conto, por essa maestria artística. Em Mulher Maravilha, a gente vai ver isso acontecendo, professora, por favor, de uma forma imagética. Então, o que a gente trabalhou, tanto no artigo, que está ali de uma forma mais encapsulada, quanto na dissertação, em como esses conceitos apareciam nas imagens também, junto com o texto, certo? Então, aqui nessas imagens, a Mulher Maravilha está, a Diana, né? Ela está expressando um desejo muito grande também de sair do mundo em que ela vive, que é essa ilha de Amazonas, e conhecer o mundo dos homens, que as outras Amazonas já conhecem. Então, aqui, professora, se puder passar mais um slide, a gente vê o quê? Que está acontecendo essa expressão da carência por meio das cores, né? A cor azul, que é a cor da imensidão, da calma e da tranquilidade e da divagação, do desejo, da busca, certo? Da imensidão. Como acontece lá na Pequena Sereia, a gente vê que há muito foco na cor azul dentro do conto. E o azul e branco, que são as cores da Virgem Maria, né? E elas representam o quê? Personagens que não são extremamente maduras. Né? O azul e branco também estão no arcabouço hebraico cristão, e que é mostrado em outro momento, como eu falei anteriormente, ali na figura de Eva com a serpente. Então aqui as imagens estão dizendo muito, assim como a descrição da pequena sereia no conto. Se puder passar mais um, professora. E também o olhar das personagens indica muita coisa. Olha a Mulher Maravilha olhando para o horizonte, né, enquanto a outra Amazona olha o quê? Para a comunidade. Então a gente percebe para onde essas personagens estão direcionando tensão, estão direcionando o seu próprio destino. Certo? E um outro trecho interessante, professora, por favor, é o trecho 2, em que há um caso de festividade e ausência. Vocês lembram quando acontece no. Eu não sei se vocês já leram o conto da Pequena Sereia, mas tem um momento em que está tendo uma festividade ali no reino submarino que elas vivem, e a Pequena Sereia está tão triste porque ela quer tanto ser humana que ela se afasta dessa festividade e ela decide sofrer sozinha. E é isso que diz aqui. Por um instante houve alegria em seu coração, mas em seguida seus pensamentos se voltaram para o mundo acima dela. Não conseguia esquecer o belo príncipe e a grande dor de não ter a alma imortal que ele possuía. E ela disse: ah, lá vai ele, navegando lá em cima, ele que eu amo mais que a meu pai ou a minha mãe, ele que está sempre em meus pensamentos, em cujas mãos eu depositaria alegremente minha felicidade. Então a personagem está em um sofrimento tão grande que ela não consegue aproveitar a festividade ali com todos os pares que ela tem. Em Mulher Maravilha isso também acontece, numa cena muito interessante, onde a página mostra que isso está acontecendo também. Então se a gente separar essa página em duas partes, na verdade ela é uma página dupla, né? Então quando a gente abre a história em quadrinho, não sei se vocês conseguem ver, mas tem esse vinco, né, que é onde a encadernação do livro se dá. Se a gente cortar essa página ao meio, professora, se puder passar um slide. Olha só que a gente pode passar mais um também, por favor. Isso. Olha o que está acontecendo. Né? A gente tem uma divisão em cima, onde a princesa é comparada ao príncipe, a vida do príncipe humano, há uma divisão igualitária. Então, há 8 quadros simétricos, 4 quadros para cada, 4 para a princesa, 4 para essa figura do príncipe, que é o capitão da marinha Steve Trevor. Então, há uma relação de igualdade entre a princesa e o príncipe, entre as Amazonas e o mundo humano. Já embaixo, em que só há as Amazonas e há também essa cena de festa, a gente vê que de um lado estão as Amazonas e do outro, desequilibrado, porque tem dois quadros ali, está a princesa Mulher Maravilha, sozinha, isolada, contemplando a lua. Uma coisa muito curiosa que o Terry Nodelman fala é que quando a gente tem personagens olhando para o lado direito da página, em representações ocidentais, quer dizer que uma aventura vai iniciar, que ele vai iniciar uma jornada. Que é a mesma coisa que a Coelho fala sobre os contos de fadas, certo? Que há uma jornada até o final, em que esse personagem vai ganhar algo, se transformar de alguma forma. Por favor, professora. Ok. Então, algumas considerações que a gente pode falar, que a gente trabalhou ali no artigo e também na dissertação,
é como o mito das Amazonas, o conto da Pequena Sereia e outras histórias míticas maravilhosas aparecem aqui por uma relação de hipertextualidade, certo? Que é uma espécie de descendência textual. Então, há textos desses dois arcabouços que estão contribuindo para a narrativa contemporânea, de 2016 e 2017. Isso imbui uma característica do maravilhoso e do mítico desta narrativa também, certo? Há uma liberdade no uso dessas características, porque é um conto e uma HQ artística, né? Então, as duas têm um trabalho diferente do que está apenas no oral e está apenas no mito contado, mas nem por isso é menos maravilhosa. E acho que a maior conclusão de tudo é que a história da Mulher Maravilha faz o uso do maravilhoso para amplificar os efeitos pretendidos. E da Pequena Sereia também. Então, como a gente disse ali no princípio, sobre os pontos artísticos, a gente vê que o maravilhoso, a descrição mais elaborada, a elaboração das carências da personagem, elas funcionam para colocar alguns efeitos. Né? Nesse caso, para identificar as carências e o que essas personagens precisam para se sentir completas. Um crescimento, uma jornada. Certo? E o maravilhoso é utilizado nesse caso, né? Em cada narrativa a sua forma, para potencializar esses efeitos de sentido, seja pela cor, seja pela estrutura da página, seja pelos adjetivos utilizados, a descrição, pela ordem dos fatos dentro da narrativa, enfim, é uma miríade de coisas diferentes, vários recursos do maravilhoso, do mítico e dessa jornada de ambas as personagens. Ok? Ok, bem resumindo, né? Então, esses elementos vocês podem ver com maiores detalhes no artigo que nós publicamos, né? Cujo título é Convergências entre Mulher Maravilha e Conto Maravilhoso, foi publicado na revista X, neste ano de 2020, e está entre as páginas 295 e 326. O link está aqui na tela para vocês, né, poderem acessar. E com muitos detalhes mesmo, na dissertação do João, que está no repositório de dissertações da universidade, né, e cujo título é A Construção Intertextual de Mulher Maravilha, o mítico maravilhoso e o super-heróico, né? Então é João Pedro Fernandes Gomes, e vocês conseguem localizar pelo título também, né? Esse artigo foi publicado num dossiê especial sobre histórias em quadrinhos, né? A relação dele com pesquisa e ensino, das histórias em quadrinhos com pesquisa e ensino, também é muito interessante, ok? E terminamos aqui com referências que foram utilizadas na apresentação, né? As principais obras foram aqui levemente aludidas, ok? E volta a palavra, então, para o Guilherme. Professora João, muito obrigado pela apresentação, foi muito explicativa. Antes de passarmos para algumas perguntas, eu gostaria de fazer 2 breves comentários a respeito da própria apresentação. É muito curioso como os estudiosos, como o André Jolet, fazem separações entre a forma simples e a forma artística dos contos, né? A forma simples, aquela em que a gente pode encontrar na camada popular, e a forma artística ela é mais manipulada, mais elaborada, esteticamente falando. E os irmãos Green, eles, no caso, eles se gabavam, né, se eu posso usar essa palavra, por acreditarem que os contos deles estavam realmente próximos às fontes orais, sendo que pesquisas posteriores mostraram que, na verdade, se aproximam muito mais da forma simples, né? Então, eu gostaria de saber o que vocês acham a respeito disso. Começo eu? Você, João? Eu? Ok. Essa questão do oral, né? Então, a coleta do oral, ela é sempre muito importante nas origens, né? Também o mito começa na coleta do oral, né? O mito foi primeiro falado, apresentado oralmente, né? Pelos poetas da época primitiva, né? Nos séculos anteriores a Cristo, inclusive. Ele era apresentado oralmente para uma comunidade e ele acabava sendo composto em versos para ser memorizado com facilidade. E essa composição, que foi ficando cada vez mais rebuscada, ela passou depois para a literatura e foi estabelecida na literatura. É isso que nos garante a permanência do mito entre nós, né? O registro na literatura. Então, isso também vai acontecer com os contos maravilhosos, né? Que tem a sua raiz no próprio mito, né? Seria um desenvolvimento
do mito numa outra época, né? Em séculos posteriores, e aí o mito deixa de ser sagrado, por conta de que, quando ele é criado, é uma história na qual os ouvintes, né, acreditam, os leitores da história mitológica, eles acreditam como sagrada aquela narrativa. Os deuses, né, eles rendem sacrifícios aos deuses. E esse sagrado vai deixando de existir com o tempo, com o advento da filosofia, com a racionalização, né, a respeito dessas histórias, e as histórias passam a ser mais simbólicas e se transformam em histórias maravilhosas, né? E aí continuam sendo contadas oralmente. E são coletadas por coletores como os irmãos Grimm, como o Perrault, como o Câmara Cascudo aqui no Brasil, o Silvio Romero, não é? Como na Itália, o Straparola, o Giambattista Basile, ou até mesmo no século XX, o Italo Calvino, que foi de biblioteca em biblioteca, coletando os primeiros registros escritos. Veja, aí ele trabalhou em cima dos escritos e ele reelaborou, ele escreveu de uma forma mais palatável, né? Ele reelaborou em termos de estilo e de língua. Como os irmãos Grimm fizeram, eles foram aos poucos, né? Elaborando. Ontem mesmo estava lendo um artigo a respeito dos Grimm, e como eles primeiro fizeram muito próximo o registro literário da forma oral, e foram criticados por isso, pela rudeza da linguagem. E aí, então, eles foram trabalhando, inclusive, o último, acho que é o Jacob, não é? Grimm, que trabalhou por muitos anos para fazer uma versão mais elaborada literariamente, né? Saindo da forma simples para levar para a forma literária. Né? Uhum. João, gostaria de falar algo a respeito? Eu só tenho um comentário rapidinho, porque eu achei interessante a professora Celeste falar dos mitos registrados, porque eu acho que é o próprio que diz, né? Quando o mito ele é registrado literariamente, em versos, que há uma elaboração da escrita, já há uma engenhosidade artística ali, né? Então, mesmo que o autor, o coletor que seja, ele esteja apenas ali escrevendo de uma forma que ele diz ser fiel ao que era oralizado, será que a gente pode confiar tanto assim? Eu acho que coloca uma questão muito interessante. Inclusive, eu acho que o Eliade também fala um pouquinho sobre isso, que quando o mito ele é passado para o escrito, ele já deixa de ter aquele potencial mítico que ele tem, porque ele passa por uma racionalização. Eu acho isso muito interessante. Aí entra um pouco nessa discussão, assim, só um pensamento que eu tive durante a fala da professora Celeste. E o segundo comentário que eu tenho para fazer é a respeito da moral ingênua, do André Jolet. Aquela imagem em que a Mulher Maravilha decepa a cabeça de Medusa é muito interessante, porque o Jolet diz que mesmo que o herói ele cometa alguns erros ou atos violentos, algumas falhas, a gente não julga ele, porque a gente quer ver o herói vencendo e o vilão sendo punido, derrotado. E aquilo lá mostra isso pra gente. A gente não julga aquele ato violento da Mulher Maravilha, porque ela está posicionada como herói, a Medusa provavelmente como vilã. Então, não há esse julgamento moral e ético, né? Mas esse julgamento mais sentimental e afetivo mesmo. Com certeza. E é engraçado porque isso é um retorno, né? Eu acho que por essa narrativa da Mulher Maravilha ter uma relação com o mito tão forte, né, e com os contos de fada também, eu acho que isso está ainda mais presente. Porque se a gente olhasse essa imagem, talvez fora de contexto, ou sem saber quem são essas personagens, talvez a gente achasse que a Mulher Maravilha é a vilã. Ela tá até com um olhar meio, né, estagnado ali, é muito curiosa essa imagem. Mas os heróis da mitologia grega, eles faziam isso o tempo todo, né? Eles eram muito violentos. Inclusive, é uma das coisas que a narrativa da Mulher Maravilha relativiza, especialmente em relação aos heróis homens, né? Por exemplo, Hércules foi sempre um vilão nas narrativas dela. Por quê? Quando ele vai roubar o cinturão, como a professora Celeste falou, da Rainha das Amazonas, há uma violência muito grande ali, que nos mitos ela é meio ignorada. Então, essas narrativas contemporâneas trazem isso à tona. E, ao mesmo tempo, permitem que a Mulher Maravilha esteja nessa posição do herói, que não é julgado, né? Então ele muda um pouco a perspectiva, o que é muitíssimo interessante. Bom, agora, professora, a senhora gostaria de comentar algo? Não, eu ia comentar só a respeito da Medusa, né? O fato da Medusa, apesar dela ter sofrido como vítima a transformação, metamorfose, ela foi transformada num monstro, que é uma górgona, não é?
Então, ali o monstro, ele só vai trazer o tempo todo, e aí a partir dessa metamorfose, ela passa a ser sempre vilã nos mitos, né? Vai trazer o mal para as pessoas, né? Então, petrificar com o olhar, né? Então, a Medusa está mais presente no mito do Perseu, né? Por conta da perseguição que o próprio Perseu faz, né? O monstro, para utilizá-la como auxiliar depois de vencê-la, né? Mas Sim. ela é um monstro. Então, dentro do maniqueísmo da Mulher Maravilha, o combater a Medusa é combater o monstro, combater a Górgona. Não é? Nesse sentido, a Mulher Maravilha seria uma releitura do próprio Perseu. Também, no momento que ela combate, né, a Medusa, ela está fazendo uma referência intertextual, né, ao mito do Perseu, porque ela vai combater o monstro que foi combatido pelo Perseu no mito, né, ao qual ele se refere. Bom, agora eu passarei a rodada de perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: a gente às vezes olha para os mitos, para os contos de fadas e os quadrinhos, quando a gente não tem conhecimento acadêmico a respeito desses gêneros, nós vemos eles como separados por séculos e até milênios, né, no que diz respeito ao surgimento de cada um deles. E é comum também se pensar que não há nenhuma afinidade entre eles. E vocês mostraram na apresentação que, diferentemente do que muitos pensam, existem intersecções entre o mito, o conto maravilhoso e a super aventura. E eu gostaria de pedir que vocês comentassem um pouquinho mais a respeito. Se o João puder começar, por favor. Sim, senhor. Eu acho isso interessantíssimo. Foi uma das coisas que a gente mais discutiu na dissertação, porque eu também não conseguia ver muito essas relações a princípio, né? E até a gente colocou uma imagem ali da Carolina Marinho, quando ela traça um percurso histórico do maravilhoso, e tem uma seta, né, que começa nos mitos, que ela aponta como as primeiras formas literárias e as primeiras formas do maravilhoso, que passa pelo conto de fadas, porque ele tá ali historicamente ele aparece depois do que os mitos. E, por fim, a gente tem a narrativa dos super-heróis, que surge ali na década de 30, com o Superman, que é o primeiro super-herói reconhecido como a gente conhece hoje. Mas, se a gente for parar para pensar, né, essa narrativa, essa seta, ela funciona de forma histórica, mas ela não funciona tanto parando para pensar nas relações que eles têm entre si, que são múltiplas, não são unidirecionais. Então, por exemplo, se a gente para pensar nos mitos e nos contos de fadas, alguns pesquisadores, como o Eliade, vão colocar que o conto de fada ele é como algumas narrativas do mito, tem muita semelhança com o mito, mas sem a função dos deuses, sem a presença do divino. Então, quando o divino cai um pouquinho, ele aparece ali no conto de fadas ressignificado, com uma outra pele, vamos dizer assim. Mas ele ainda continua com uma estrutura muito semelhante. Né? O que na verdade, talvez seja uma estrutura semelhante das narrativas no geral, que é questionada ali um pouquinho pelo romance, pela contemporaneidade e a modernidade. E quanto aos super-heróis, eu sempre pensei muito na relação deles com os mitos, porque há inúmeros estudos que falam sobre do Yuri Heblin aqui no Brasil, é um ótimo exemplo. Ele fala sobre como os super-heróis eles retomam esse modelo de herói clássico na superioridade física, na superioridade de poder mesmo. Né? Eles são como deuses, né? Os super-heróis de hoje. E eles ficam nesse lugar porque os heróis da antiguidade eles eram semideuses, filhos de deuses, em sua maioria. E os super-heróis eles já têm o poder de deuses da mitologia. Então, em que lugar eles estão nesse diálogo? Há muitos trabalhos, é uma relação muito complexa, para dizer assim, mas tem esse diálogo direto. Mas há um diálogo também com o conto de fadas, se a gente parar na questão do maniqueísmo, que não estava tão presente na mitologia assim. Né? Ele acontece muito mais, até pela relação do conto de fadas com alguma moral cristã, se a gente parar para pensar, dependendo da origem. Então, há inúmeras questões. Eu até fiquei me perguntando, durante a elaboração dos slides, se a gente não teria uma relação, em alguns pontos, meio de tese, antítese e síntese, com esses três grandes gêneros, né? Porque se a gente começa com o mítico, que ele é respondido pelo conto de fadas ali, em que muita coisa cai, muita coisa é ressignificada. Tem até um trechinho do Eliade aqui, deixa eu pegá-lo, só um instantinho, em que ele fala o seguinte, ó: o herói se situa num mundo governado pelos deuses e o destino. O personagem dos contos, ao contrário, parece estar emancipado dos deuses. Seus protetores e companheiros bastam para assegurar-lhe
a vitória. Esse afastamento quase irônico do mundo dos deuses é acompanhado de uma total ausência de problemática. Nos contos, o mundo é simples e transparente. Então é quase como se os contos fossem uma resposta aos mitos, de certa forma, mas quando chega nos super-heróis, né, que é influenciado por ambos, como a gente coloca na dissertação, há uma mistura de características dos dois, que são características, às vezes, comuns do maravilhoso. Então, assim, relações múltiplas é um campo riquíssimo para discussão. Poderia ter uma palestra só sobre isso. É verdade, eu achei muito interessante essa relação de tese, antítese e síntese, é verdade. Esses valores vão perpassando, né, até chegar na superaventura, não é verdade? E tem também um aspecto, né, que a gente pode imaginar que o mito, né, ele é uma história primitiva, que foi sagrada. Então, essa história, ela tem um tema, ela tem os elementos constitutivos da narrativa, que são o espaço, o tempo, os personagens, os percursos que esses personagens realizam, né, de ação, principalmente os protagonistas, e como essa história é contada, o discurso, né? O discurso do mito é que hoje se tornou simbólico pela pintura, nos afrescos, pela poesia que recontava, né? Obras que eram escritas principalmente em poesia. No momento em que se voltou para escrever textos em prosa e narrativa, ele já não era mais sagrado, né? E aí, então, esse elemento do maravilhoso, sobrenatural, as metamorfoses, transformações, elas foram recontadas oralmente de uma forma diferente, com personagens que traziam um significado para a comunidade, né? Então, pelo conto maravilhoso e por em outros gêneros, outros formatos, né? E atualmente, no contemporâneo, ou aí já faz muitas décadas, né, que a história em quadrinhos é também uma manifestação artística representativa, ela é também uma forma de se contar a história, né? Então, ela é um jeito de construir o discurso, mas ela continua usando aquele elemento do tema que tinha no mito, que tinha no conto maravilhoso, dos elementos da narrativa, da história, né, os personagens, os protagonistas, os percursos de ação, tempo e espaço, que são descritos ali de formas discursivas diferentes, mas continua focalizando essa necessidade que o ser humano tem de criar histórias para representar, né, as ideias profundas, os valores profundos, os sentimentos profundos, e que o ser humano também tem de ouvir outros contando, né? Ouvir ou ler, né? Outros. Então, essa necessidade do produzir e do consumir narrativas, ela existia desde a época primitiva e ela foi transformando o modo, o discurso, mas ela continua existindo e chega até nós. Não é verdade? Vocês concordam? Concordo sim, professora, e a gente vê isso de diversas formas, né, no cinema. Hoje em dia, os jogos eletrônicos, eles também são muito narrativos, né, eles contam uma história também. Então, sai da oralidade, vai para a literatura, mas vai também para as telas do cinema, para os jogos. Então, me parece que a narrativa, ela é multifacetada, né, ela vai se adequando às necessidades do ser humano conforme os séculos vão passando. Bom, João, gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito disso? Não, vocês falaram tudo. Bom, então vamos partir para a segunda pergunta. A gente poderia concluir, então, com base na apresentação de vocês, nas reflexões teóricas que vocês fizeram e nas análises, que o mito ele seria a fonte, então, desses gêneros que são guardados pelo maravilhoso, entendendo aqui o maravilhoso como um grande repositório de narrativas, passando ali pelos contos, mais contemporaneamente, chegando nas superaventuras, nos romances de fantasia, como Harry Potter, ficção científica, como Jogos Vorazes, e chegando, então, como eu disse anteriormente, aos jogos eletrônicos e ao cinema. Posso começar eu? Olha, muitos estudiosos dizem que sim, né? Dizem que o mito é a raiz, né, desse tipo de narrativa, e que originou todos esses que você
nomeou, né? Então, o mito é essa primeira forma de narrar, né? Que está ligada ao sagrado, e aí quando ele vai deixando de ser sagrado, simbólico, aos poucos ele vai se transformando de acordo com o contexto, né? Então, vários falam a respeito disso, e um que eu me lembro agora é um texto muito interessante, que foi traduzido para o português, inclusive, do Meletinsky, né? Que fala a respeito do mito e o conto maravilhoso. Então, o mito e o conto maravilhoso, mas ele vai falar dessa transformação. Então, chegando até o conto maravilhoso, estando na raiz. De vários outros, né? Eu conheço estudiosos que apontam o mito como a origem também do romance, né? Passando pelo poema épico, né? É o mito, o poema épico e o romance, vários outros estilos, né? E é muito interessante, você lembrou muito bem, Guilherme, a questão dos jogos eletrônicos, né? Uma forma de construir a narrativa, não só dos construtores dos jogos, mas os próprios jogadores, né? Os jogadores, eles escolhem lá o próprio avatar, o avatar é o protagonista da história, que vai escolhendo, né, os papéis, os percursos, e ele vai escrevendo novas narrativas. Então, é muito interessante o ponto que nós chegamos, né, da construção do discurso ser também, acontecer também por parte do leitor, né, não só do autor, né, do jogo, mas também daquele que utiliza. Né? Me veio a palavra em italiano agora, então não vou dizer, passo para o João. Eu achei interessantíssimo, professora, porque essa questão do mito como origem de tudo, eu gosto muito do que o Eliade diz, né? Que como essas narrativas míticas, elas tinham um propósito não só de explicar a realidade, mas de servir como um retorno. Então, nós saberíamos qual é o nosso lugar no mundo, como operar no mundo, por meio da replicação, né, da imitação dessas narrativas primeiras, que são os mitos originais. Então, se a gente passar isso para um contexto mais amplo e pensar que os mitos foram as primeiras formas narrativas, e a gente continua repetindo os mitos, talvez eu acho que eles tenham significados e mensagens e uma estrutura tão forte, né, para o humano, no geral, que nós continuamos a repeti-las, né, porque elas ainda têm muito a dizer, não só no sentido superficial, mas no sentido de estruturação de quem nós somos no mundo. Eu acho isso interessantíssimo. Um outro estudioso que fala a respeito das relações entre o mito e o conto maravilhoso é o Propp, só que não na morfologia do conto maravilhoso, mas nas raízes históricas do conto maravilhoso. Então ele mostra ali, né, como os contos, eles vieram dos mitos, os mitos mais primitivos ainda, mais anteriores que os da Grécia e os mitos de Roma, né, os mitos clássicos. Então mitos de tribos caçadoras, né, que ainda praticavam rituais de iniciação. Então, como a narrativa ela se desvincula desse aspecto religioso, eles param de acreditar e aí dá margem, então, para o surgimento do conto maravilhoso. Podemos passar. Gostaria de acrescentar alguma coisa, professora? Não, é bem lembrado, ótimo, boa lembrança também, por citar o Prop e essa obra. São muitos, né, que vão trabalhar com essa relação da evolução do mito, né, e também na interface com o conto maravilhoso. Perfeito. É o que nos leva, consequentemente, ao terceiro tema, a nossa terceira pergunta, né? Então, o Prop, o André Jolet, o Claude Lévi-Strauss, o Eliade, o Campbell nos Estados Unidos, a Aline Novas Coelho e a Carolina Marinho aqui no Brasil, e muitos outros já refletiram, né, teoricamente, sobre o mito, sobre o conto maravilhoso e a relação entre ambos. Vocês poderiam citar mais alguns para posteriormente até ajudar os nossos ouvintes? Quer começar, João? Tudo bem, sem problema. Bom, a que eu mais usei durante a pesquisa de mestrado, junto com a professora Celeste, foi a Carolina Marinho. E foi ela que abriu um pouco meus horizontes. E eu gosto de falar muito dela porque ela foi assim: se eu não tivesse achado Carolina Marinho, não sei o que seria da minha pesquisa, porque ela me deu um norte muito bom. Porque ela vai trazer o quê? O maravilhoso como um gênero narrativo, né? Ela amplia o escopo do maravilhoso. Então, o que é o maravilhoso na perspectiva da Marinho? É uma manipulação da lógica que a gente conhece no nosso mundo
a favor da fruição estética, do imaginário. Então, o maravilhoso vai estar presente desde os relatos míticos, né, das primeiras formas do mito que nem eram escritas, o mito escrito, o conto de fadas. Ela conta até que o maravilhoso está presente no olhar dos colonizadores quando eles chegavam em uma terra estranha e eles enxergavam aquele mundo diferente com traços do maravilhoso. É aquela coisa dos portugueses que saíram e achavam que no mar haveria inúmeras criaturas. Eles eram criados nessa tradição. E eles viam coisas que interpretavam maravilhosamente, digamos. Então, eu gosto muito desse percurso que ela faz, que ela considera muita coisa como maravilhoso, de uma forma muito lógica. Né? Se a gente pensa que é uma manipulação da lógica, né? Faz sentido. Inclusive, ela faz um estudo sobre o filme Matrix, que é a base da tese de doutorado dela, que originou esse livro. Então, poxa, Matrix é um filme de ficção científica, agora dos anos 90 para os anos 2000. Então, poxa, se na ficção científica há maravilhoso, se está lá no mito e está até hoje na ficção científica, nos jogos eletrônicos, nos super-heróis, né, onde mais não estará? Então, eu sempre menciono a Marinha porque ela traz um panorama muito bacana. Eu mencionaria alguns, né? A princípio, por exemplo, a Suzy Sperber tem uma obra sobre a produção oral e o registro na literatura, né? Eu tentei procurar aqui, mas não está próximo de mim, não consigo falar o título, eu não me lembro de memória o título. Achei, Guilherme. Acabei de achar. Se chama Ficção e Razão, uma retomada das formas simples. Então, ela vai falar bastante a respeito disso também, e é um panorama completo, né? Ela faz um histórico do conto maravilhoso e diversas coisas, inclusive trabalha com o próprio mito, né? Então, é bastante interessante, porque ela vai chamar essa ideia que vai passando do mito para essas histórias de universais, se eu não me engano, que são o que a gente pode encontrar na linha junguiana, como arquétipos, né? O que são essas figuras recorrentes, né, que estão no inconsciente coletivo, e que são as figuras que podem simbolizar a necessidade humana, que é o que o homem precisa para conseguir se entender, refletir a respeito da própria existência no mundo, não é? Da sua relação com os outros na sociedade. Então, inconsciente coletivo na linha junguiana, não é? Ou arquétipos. Também o Meletinsky vai falar muito dos arquétipos, né? Na obra Os Arquétipos Literários, não é? É bastante interessante essa questão. E eu me lembro sempre, tem uma introdução de uma obra de um brasileiro, Arthur da Távola, a obra se chama Comunicação é Mito, aí é relacionado ao mito, mas ele conceitua o mito como verdade profunda da mente, o que eu acho muito interessante na relação, né, com essa ideia de arquétipo, ou de universais, ou de valor do inconsciente coletivo, né? Então, eu, a princípio, citaria essas, né, que são principais, mas existem vários outros estudiosos que trabalham muito bem com isso, né, inclusive os que são os mitólogos comparados, como Eliade, também vai trabalhar com esses valores que são mitos de diversas mitologias. Eliade, o Campbell, não é, que trabalha com mito, e tem aquela entrevista emblemática sobre o mito, que é O Poder do Mito, que foi uma entrevista, né, que foi transformada em publicação, né, traduzido, muito bem traduzido no Brasil também, com esse título, Poder do Mito. Né? Eu gosto muito também da Carolina Marinho, João. Ela também lidera um capítulo da minha tese de doutorado, né, no meu primeiro capítulo eu falo das relações entre o conto maravilhoso e a ficção científica, então eu trago ela também. E talvez a gente pudesse acrescentar aqui o Bruno Bettelheim, que também traz algumas importantes relações entre o mito e o conto maravilhoso, algumas diferenças entre eles, né? Então ele seria um desses casos, inclusive ele fala sobre a relação de Eros e Psique também, com o conto A Bela e a Fera, né? Partindo para a quarta pergunta, como vocês acreditam que o mito e o conto maravilhoso aparecem nos quadrinhos? Como eles aparecem efetivamente ali, mais especificamente na HQ da Mulher Maravilha? Vocês poderiam falar um pouquinho mais a esse respeito, por favor? Eu vou começar, João.
O mito aparece, a princípio, já na criação. Seria uma espécie de intertextualidade na tipologia da estilização. Então, é uma recriação a partir do mito da deusa Diana e das Amazonas, né, que são ligadas também, são protegidas pela deusa Diana, né, a Ártemis ou Diana, e a partir desse mito que já existia na mitologia, a história em quadrinhos foi gerada, né, com os elementos que eu já citei para vocês. Então, eu acredito que existam, sim, muitos, né, em várias outras histórias em quadrinhos, várias outras histórias, principalmente nesse eixo da estilização, né, utilizando para criar com outros elementos, mas também da apropriação. Então, alguns elementos das histórias são retomados, como, por exemplo, a presença da Medusa, ela vem de forma intertextual lá do mito do Perseu, mas ela é um monstro combatido pela Mulher Maravilha. Então, esse maravilhoso mitológico está presente, como o maravilhoso do conto maravilhoso está presente também, com a relação com a Pequena Sereia, por exemplo, que foi demonstrada, e com muitas outras, né? Em geral, então, eu acredito que venha dessa forma de estilização ou de apropriação, né? Em alguns casos, vem em forma de paródia, né? Como, por exemplo, o Shrek, né? No cinema. Então, as histórias, os contos maravilhosos são retomados no aspecto da paródia, né? Para inverter os sentidos, para ironizar, para questionar a posição, né? Como que o monstro é o herói protagonista, né? Para começar daí, mas tem muitos outros, né? O gato, né, que está presente, o asno, né? Então, tem toda a relação de paródica, né, de recriação paródica, que questiona, né? Mas eles estão presentes e é muito interessante quando, com o conhecimento que a gente tem dessas histórias mitológicas ou maravilhosas, nós, como espectadores, como leitores, conseguimos enxergar a intertextualidade. Então, a interpretação, ela fica multiplicada muitas vezes, né, por conta das relações intertextuais e acrescenta uma riqueza muito grande, né, para o processo de interpretação e de fruição da obra de arte. Okay? Bom, eu adoro que a professora Celeste falou sobre fruição e a riqueza que a intertextualidade traz, porque foi uma das questões que eu mais pensei durante a pesquisa, o que a intertextualidade traz, né? No caso da Mulher Maravilha, a intertextualidade com os mitos, ela sempre está presente desde as origens dos anos 40, porque os mitos, eles não são trazidos como eles estão na fonte, né? É uma recriação, como a professora Celeste colocou. Até me atrevo a dizer, eu dei vários nomes para isso durante o processo todo. Recriação, reinterpretação. Mas eu acredito que no final tenha ficado como uma recriação revisionista, porque um dos padrões dos mitos trazidos é o de colocar perspectivas do mito que não eram trazidas na mitologia clássica. Isso é muito interessante, né? Porque se a gente para pensar no que a Samuel fala sobre intertextualidade, que quando a gente retoma um texto intertextualmente, você não só herda desse texto fonte, mas você também contribui para a vida desse texto antigo. Então, eu gosto muito do que os quadrinhos fazem nesse sentido, né? Eles dão uma vida nova à mitologia por perspectivas que não eram vistas antes. E isso é riquíssimo, porque se a gente para pensar, poxa, se esse texto está sendo trazido para uma narrativa contemporânea, ele está sendo trazido com um propósito. No caso dos mitos na Mulher Maravilha, esse revisionismo de perspectivas. Então, ele vai olhar para mitos de uma forma diferente. Mas eu acho que, e partindo para uma coisinha um pouquinho mais ampla, é uma das dicas que eu dou para qualquer pessoa que queira estudar a intertextualidade ou a recriação do mítico e do maravilhoso em narrativas contemporâneas é essa. O que está sendo feito com esse mito? Como a história desse mito é recriada? O que ela contribui para essa história contemporânea? Como ela relativiza? Ou como ela reafirma coisas? Sabe? Porque, apesar de a gente ter uma fruição estética maior pelo nosso arcabouço de histórias, nosso arcabouço cultural, é muito interessante pensar também por esse lado, né? O que está sendo adicionado. Não é só uma referência. Se é uma referência e está aqui hoje, depois de milênios, isso tem um propósito. Isso quer dizer algo. Então, o que quer dizer? E eu gostaria de acrescentar a respeito da intertextualidade, por mais que a maioria das pessoas não tenha esse olhar acadêmico, esse olhar teórico que a gente tem,
todos nós, todos nós sentimos alguma coisa quando a gente encontra alguma relação intertextual, né? A gente sente uma satisfação que é inexplicável, né? Mesmo que a gente não, teoricamente, a gente não tenha isso, o nosso olhar já dá a pupila dá uma dilatada, porque a gente encontrou alguma coisa que talvez a pessoa que está do nosso lado, que já leu ou na sala de cinema, não encontrou como a gente, né? Então ela desperta essa satisfação interior também da gente. Então, a última pergunta que eu gostaria de fazer, pedir para vocês comentarem um pouquinho mais, é sobre as aproximações entre o Mundo Maravilhoso, a Pequena Sereia e a Mulher Maravilha, se vocês têm algo a acrescentar a esse respeito. Pode começar o João. Ok. Bom, a gente pincelou um pouquinho na apresentação, né? E ela tá bem... Eu acho que a gente fala muito bem, muito mais elaboradamente disso no artigo, né? Por restrições de tempo. Mas eu acho que o que fica é que há, primeiro, uma similaridade temática dentro dessas histórias. Então, há um prevalecer ali da carência, a questão da festividade que a gente trouxe. São duas personagens que elas estão dentro de um mundo que para nós é maravilhoso da nossa perspectiva, mas para elas não é, de certa forma, né? Uma dentro lá do mundo subaquático e a Mulher Maravilha do mundo mítico das Amazonas, e ambas querem partir para o mundo do humano, que para elas é um mundo maravilhoso, o que é uma coisa interessantíssima. Acho que a gente deveria até pensar um pouco mais sobre essas narrativas, né? De personagens míticos e de um mundo à parte que vem para o nosso. A gente está tão acostumado a outras, né? Alice e Oz, e enfim, personagens do mundo humano que vão para outros. Mas e o contrário também acontece. Essas narrativas são uma prova disso. Eu gosto muito dessa perspectiva diferenciada, que coloca em xeque também o que é o maravilhoso, né? Porque o maravilhoso é um mundo que segue regras diferentes, né? É uma narrativa que há regras diferentes que são aceitas pelas personagens. Para essas personagens, então, o mundo maravilhoso é o nosso, né? É um estranhamento do olhar que é fantástico. Acho que é uma das chaves ali. E eu gosto também, uma coisa que eu não sei se ficou tão clara pela apresentação, porque a gente trouxe só 2 momentos, mas é a semelhança estrutural de como a estrutura das duas narrativas ela é muito semelhante, né? E isso também é uma porta aberta para quem quer estudar esse tipo de coisa, né? A estrutura do maravilhoso ou do mítico dentro de narrativas contemporâneas. Se você olha como essas narrativas eram estruturadas, pegando o próprio, por exemplo, que fala das funções do conto maravilhoso, ou o próprio Campbell, que fala da jornada do herói, né? Que segue um padrão, o Gui sabe falar mais sobre isso do que eu. Mas se a gente pega esse tipo de estrutura e percebe como elas estão sendo transformadas hoje, ou como elas estão sendo recriadas também, o Gui fala brilhantemente disso na dissertação dele. Então, eu acho que o modo como as duas narrativas, mesmo sendo narrativas artísticas, elas trazem uma estrutura muito similar, mesmo com papéis de gênero invertidos e algumas coisinhas diferentes aqui e ali, é fantástico, é fascinante. Então, mesmo que haja muita intertextualidade, né, em relação à Mulher Maravilha e Pequena Sereia que veio antes, elas continuam com uma estrutura muito, muito semelhante. É muito curioso, muito curioso. E um dos fatores que a Carolina Marinho menciona como presença do maravilhoso nas narrativas é a intertextualidade com histórias maravilhosas. Então, mesmo que uma narrativa a princípio não pareça maravilhosa, como Mulher Maravilha, se a gente busca as narrativas maravilhosas que ela retoma, há uma presença do maravilhoso ali, mesmo que seja mais um plano estrutural, mesmo que seja numa cena que remeta a Adão e Eva, ao Jardim do Éden. Então, há tantas formas de perceber o maravilhoso, é um mundo imenso. Então, acho que fica aí aberto para exploração. Concordo com o João e digo assim, foi exemplificado aqui, né, na apresentação, aqui na nossa conversa, no artigo também exemplificado na dissertação do João, essa relação com a Pequena Sereia, né, que tem muito a dizer, e o próprio autor, né, do corpus da história em quadrinhos do período que ele estudou, ele próprio declarou, né, que tinha essa relação, né, a partir do desejo, né, da Pequena Sereia de sair daquele lugar mágico, maravilhoso, que era o locus amenus dela, né, e ir para um lugar desconhecido, e atuar e viver num lugar desconhecido, que é o desejo que movimenta a Diana também, né. Então, esse desejo que foi, vamos dizer, a mola motriz dessa criação, como ele próprio declarou, o autor, não é? Aí a gente vê
vários elementos de muitas outras histórias que estão presentes na Mulher Maravilha, que estão presentes em várias outras criações, né? Nós teríamos assim uma lista imensa aqui para falar de novas obras que são releituras, recriações, né, intertextuais diferentes, né, a partir de apropriação, de bricolagem, de estilização, de paródia, mas sempre retomando a esses textos ou a essas criações que são atualmente já conhecidas de todos e que são muito importantes, né? Então, no momento que elas são retomadas nas novas obras, elas são de cara reconhecidas pela maioria dos espectadores, dos leitores, por conta do grande valor que elas têm e pelo fato de elas serem muito, muito reconhecidas, né, conhecidas no mundo todo. Então, o Andersen, vejam, é uma história que ele criou e que inspirou já tantas recriações, como outras histórias também, a Rainha do Gelo, por exemplo, que inspirou dois filmes, pelo menos, da Disney, né, que é Frozen, né, a partir da Rainha do Gelo, que já tinha inspirado outras narrativas também antes, né, e vários outros. A gente pode ver o Arcabouço, por exemplo, do Patinho Feio, em diversas outras histórias, porque ele vai trazer esse valor, né, daquele que nasce no seio de uma comunidade onde ele é considerado feio, fraco, frágil, diferente, e no decorrer do percurso desse protagonista, ele se revela superior, inclusive, àquele grupo, né? Como no Patinho Feio, ele depois é um cisne, na verdade. Então, é uma ave que tem mais elementos de beleza e que tem atributos ainda superiores a um pato, digamos assim, né? Então, esse valor está implícito, por exemplo, me vem à mente agora no Harry Potter, por exemplo, que é um menino, né, que começa a saga do Harry Potter, ele começa muito novinho, se não me engano, 11 anos, né? 11 anos no seio de uma família, um sobrinho maltratado, que mora numa caminha embaixo da escada, não é verdade? Então, ele super maltratado, ele Patinho Feio ali naquele grupo, né? E ele, na verdade, vai se revelando um bruxo, né? E além de tudo, ele é o bruxo que vai combater o mal. Ele é o herói, né? Aquele que está marcado, né? Para combater o mal, uma espécie de semideus, né? Que seria, na mitologia, a gente poderia fazer essa comparação também. Na mitologia, o semideus é o herói, né? Porque ele é filho de um deus e de uma mortal, em geral, né? Então, ele tem atributos de Deus e tem essa ligação com o humano. Ele é o modelo para o ser humano, né? Atingir a divindade por meio dessa ligação com o divino. E aí a gente vai ver o Harry Potter é uma representação, né? De alguns anos atrás, né? Desse semideus, que é aquele feito entre o mágico maravilhoso do bruxo, né? E gerado também com a metade humana, então, que sai da comunidade humana para ir para a comunidade dos bruxos e vai viver sempre, né? No final da saga, ele continua vivendo entre os humanos e os mágicos, vamos dizer assim, aqueles que são capazes de promover o maravilhoso, né? Resumindo, a minha posição é essa. A professora Celeste, professor João, eu gostaria muito de agradecer em nome de quem está ouvindo, de quem possivelmente vai assistir esse nosso primeiro encontro. Foi um passo muito importante para esse início de projeto que a professora Celeste idealizou. A gente espera poder trazer outros colegas nossos do nosso grupo de pesquisa para falar um pouquinho, para levar a gente para passear um pouquinho pelo maravilhoso, né? Então eu gostaria de agradecer muito em nome de todos a presença e a apresentação de vocês. Obrigada a todos que estão ouvindo, né? E obrigada ao Guilherme e ao João pela participação. Gosto muito de conversar com vocês, viu? Sempre. Que bom. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por me deixarem, me darem a honra de inaugurar esse ciclo. É fantástico estar aqui com vocês e eu continuarei acompanhando aí os próximos capítulos dessas veredas maravilhosas com vocês. Muito obrigado. Um abraço virtual e espero vê-los em breve. Por favor. Igualmente. Até mais, então. Tchau, até mais.